Neste vídeo apresentaremos nosso trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Matemática. Desenvolvidos pelos alunos Adriana Vieira dos Santos de Oliveira, Fabiane Giavarotti Freitas Pinto, Felipe Queiroz da Fonseca, Flávia Aparecida Camargo, Maiara Cleice da Silva, Thaisa França Dias, e sob a orientação de Nilmara de Jesus Biscaia Pinto. Nomeamos o trabalho pelo título Go, como ferramenta significativa no ensino da matemática. Olá, somos alunos do curso de Licenciatura de Matemática da Univesp e apresentaremos o nosso trabalho de conclusão intitulado Go como ferramenta significativa no ensino de matemática. Este estudo nasceu de uma inquietação pessoal e acadêmica. Por que tantos estudantes demonstram insegurança, desmotivação e até aversão às aulas de matemática? Em grande parte, isso ocorre porque o ensino tradicional ainda se apoia fortemente em métodos de memorização, repetição que muitas vezes não despertam o interesse dos alunos, nem favorecem a compreensão profunda dos conceitos. Nesse contexto, surge a ideia de trazer a ludicidade como recurso pedagógico. O jogo, quando bem utilizado, pode transformar a sala de aula em um espaço de experimentação, criatividade e engajamento. E entre os jogos existentes, o Go se destaca. Trata-se de um jogo oriental milenar com mais de 4.000 anos de história que atravessou culturas e gerações. Apesar de suas regras simples, o Go possui uma profundidade estratégica tão grande que continua sendo objeto de estudo até hoje. Sua complexidade foi comprovada inclusive por inteligências artificiais, como o famoso projeto AlphaGo, que surpreendeu o mundo após vencer jogadores profissionais. Diante disso, O objetivo geral deste trabalho é analisar a relevância do jogo Go como recurso didático no ensino da matemática. O Go, apesar de ser um jogo milenar de origem oriental, ainda é pouco explorado no ambiente escolar brasileiro, mas possui um enorme potencial pedagógico. A partir dessa perspectiva, busca-se compreender de que maneira sua estrutura simples e, ao mesmo tempo, profundamente estratégica, pode se transformar em um instrumento que favorece a aprendizagem significativa. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos alguns objetivos específicos que orientam a investigação. O primeiro deles é identificar os conceitos matemáticos presentes no Go. Mesmo à primeira vista, o jogo já revela noções claras de contagem, cálculo e organização espacial, mas uma análise mais profunda mostra que ele envolve muito mais do que isso. Em seguida, pretende-se analisar a relação entre jogos e engajamento dos alunos, considerando que a ludicidade, quando aplicada de forma intencional, pode aumentar a motivação e curiosidade e a participação ativa nas aulas. Outro objetivo importante é propor atividades pedagógicas que utilizam o Go como ferramenta, mostrando como ele pode ser integrado ao currículo escolar. Seja em exercícios simples para iniciantes, seja em desafios mais avançados para alunos que já dominam determinados conteúdos matemáticos. Ao mesmo tempo, busca-se compreender o papel do professor como mediador nesse processo. Afinal, é o docente que conduz a experiência, contextualiza o jogo e promove reflexões que conectam as ações do tabuleiro aos conceitos matemáticos. Por fim, discute-se como o jogo pode desenvolver habilidades cognitivas socioeconômicas. No Go, o estudante não treina apenas cálculos, ele exercita também paciência, autocontrole, pensamento estratégico, capacidade de previsão e até mesmo tolerância à frustração. Cada partida se torna um laboratório para aprender a lidar com as decisões, consequências e incertezas. A justificativa desse estudo se apoia na necessidade urgente de metodologias inovadoras para o ensino da matemática. Muitas vezes, o ensino tradicional não consegue despertar o interesse dos alunos, e é justamente nesse ponto que o Go se destaca. Por sua natureza dinâmica, ele estimula uma série de competências, entre elas contagem, adição e subtração, que aparece quando o jogador calcula territórios e capturas. Há também geometrias e padrões, visíveis na organização dos grupos, na análise de simetrias e nas formações presentes no tabuleiro.
A probabilidade e a análise combinatória surgem quando o estudante tenta prever jogadas, calcular possibilidades e antecipar comportamento do adversário. Além disso, o Go desenvolve planejamento e previsão, habilidades essenciais para quem precisa organizar ideias e avaliar cenários possíveis. No campo socioemocional, cooperação e tolerância à frustração se tornam elementos centrais, já que o jogo exige calma, respeito às regras e disposição para aprender com os próprios erros. Autores como Kishimoto, Vygotsky, Ambrosio e Grando reforçam que o jogo, quando bem mediado pelo professor, vai muito além do entretenimento. Ele transforma a relação do aluno com o conhecimento, cria um ambiente favorável ao diálogo e à troca de experiência e aumenta significativamente o engajamento em sala de aula. Dessa forma, o Go se apresenta não apenas como uma atividade lúdica, mas como uma ferramenta pedagógica completa, capaz de contribuir tanto para o aprendizado matemático quanto o desenvolvimento integral do estudante. Dando continuidade à nossa apresentação do trabalho de conclusão do curso, eu venho apresentar a parte da fundamentação teórica, ludicidade e aprendizagem. A fundamentação teórica foi organizada em 3 eixos. O primeiro eixo aborda a ludicidade e aprendizagem. Segundo Vygotsky, o jogo é essencial para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Ausenbaum afirma que a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se conecta ao que o aluno já sabe. D'Ambrosio reforça que a matemática é uma construção cultural e deve fazer sentido ao estudante. Assim, jogos estratégicos como o Go criam um ambiente em que o aluno experimenta, tenta, erra, corrige e constrói o conhecimento de maneira ativa, exatamente como as sugeridas pelas principais teorias de aprendizagem. O Go é jogado em um tabuleiro chamado Goban, que pode ter diferentes tamanhos, sendo 19 por 19 o tabuleiro tradicional e os menores, de 9 por 9 e 13 por 13, utilizado para jogadores iniciantes ou para treinamento. A partida começa com o tabuleiro vazio e suas intersecções servem para colocar as pedras de cores brancas e pretas. No Go, o objetivo do jogo é controlar o maior território possível. Desse modo, o vencedor é definido contando os pontos de cada jogador à medida que os mesmos não desejem mais colocar pedras dentro do tabuleiro e passam a sua vez. Alguns conceitos são fundamentais para que se tenha um entendimento completo do jogo. Temos as liberdades, que são espaços adjacentes a cada peça, que determinam sua sobrevivência. As capturas ocorrem quando uma pedra ou um grupo perde todas as suas liberdades. Os grupos vivos são formações impossíveis de ser capturadas, e os olhos são espaços internos. Temos a regra do Ko também, que é uma regra que impede a repetição de posições, evitando ciclos infinitos. Assim, uma pedra não pode ser inserida em uma posição que leve o competidor a repetir uma posição já realizada anteriormente. Esses elementos exigem que o jogador analise, preveja e planeje constantemente cada jogada, que é uma decisão estratégica que envolve cálculo, antecipação e o raciocínio. Por isso, o Go é considerado não apenas um jogo, mas também uma verdadeira escola do pensamento. O jogador que tem as pedras pretas tem a iniciativa no Go, podendo começar em qualquer intersecção do tabuleiro vazio. Já o jogador com as pedras brancas coloca uma pedra em qualquer outra intersecção e assim o jogo vai seguindo. A contagem da pontuação final pode ser realizada pela seguinte forma. Temos a pontuação final, que deve ser igual ao número do espaço dos territórios controlados pelo jogador, menos o número de pedras capturadas pelo adversário, que são as pedras condenadas do jogador. As pretas, que começam o jogo, possuem uma certa vantagem da iniciativa da partida, e as brancas, por conta disso, recebem uma pontuação de 6,5 pontos. Essa pontuação a mais para as pedras brancas recebe o nome de komi, para contrariar a vantagem recebida pelo jogador das pedras pretas. O terceiro eixo relaciona o Go com conteúdos matemáticos.
Na aritmética, ao contar os territórios e capturas, o aluno pratica as operações básicas de adição e subtração. Em geometria, o tabuleiro é um espaço de padrões, simetrias e áreas, estimulando a percepção espacial. Na análise combinatória, o número de possibilidades de jogadas é gigantesco, estimado em torno de 10 elevado a 170, o que supera até mesmo o número de átomos do universo observável. Em probabilidade, cada jogada envolve prever consequências possíveis e calcular os riscos. Resolução de problemas. Situações como Atari, Sequi e Tesuji exigem raciocínio estruturado e criativo. Pensamento lógico. O jogador precisa avaliar riscos, antecipar o adversário e tomar decisões fundamentadas. A metodologia utilizada neste trabalho foi bibliográfica e qualitativa. Foram analisados autores clássicos da educação matemática, documentos da BNCC e materiais específicos sobre o jogo Go. Os resultados não são práticos, mas simulados teoricamente, sempre baseados em evidências da literatura. Os resultados teóricos e simulados indicam que o Go aumenta o engajamento dos alunos, favorece a aprendizagem significativa, aproxima teoria e prática, desenvolve concentração, memória, planejamento e pensamento estratégico, fortalece competências socioemocionais como cooperação e tolerância à frustração. Transforma a sala de aula em um espaço dinâmico, ativo e colaborativo e atende às competências previstas pela BNCC. A conclusão reforça que o Go é uma ferramenta pedagógica poderosa, capaz de unir raciocínio lógico e ludicidade. Ele torna a matemática mais acessível, interessante e prazerosa, ajudando os alunos a superar o medo e a insegurança diante da disciplina. É importante destacar o papel essencial do professor como mediador. O jogo por si só não garante aprendizagem. É a mediação pedagógica que transforma a experiência lúdica em conhecimento significativo. Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a realização de aplicações práticas em sala de aula, comparações entre turmas que utilizam ou não o jogo e possibilidades interdisciplinares envolvendo história, arte e tecnologia. Finalizo agradecendo à banca pela atenção e pela oportunidade de compartilhar este estudo.